Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor seja com cada um dos irmãos aqui presentes e nas suas casas também. Que culto abençoado nós temos participado até aqui, um banquete espiritual, e temos agora a oportunidade também de meditarmos na palavra do nosso Deus. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia Sagrada na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versos 6, 7, 8 e 9, Gálatas 3, de 6 a 9. E peço aos irmãos que se coloquem em pé para fazermos juntos essa leitura da palavra de Deus. Leamos, irmãos, Gálatas 3, 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Senhor, nós humildemente pedimos ao Senhor que encha a nossa alma, Senhor, da sua palavra, da sua vontade, que o Senhor nos alimente, no nome de Jesus. Amém. Podem assentar, meus irmãos, por favor. Crianças, vocês estão com os caderninhos aí já? Posso falar as palavrinhas? Posso? Então prepara aí para anotar. Os tios do Mini pedem para a gente falar 2 palavrinhas, mas pastor presbiteriano fala 3, tá bom? Então vão ser 3 palavrinhas para vocês anotarem. A primeira é difícil, depois a mamãe explica. Reconciliação. Reconciliação. A segunda é bem conhecida, Cristo. E a terceira é bem pequenininha, fé. Bem fácil, tá? Reconciliação, Cristo e fé. Meus irmãos, a minha turma no doutorado em ministério do Andrew Jumper, no Mackenzie, teve uma decepção nos últimos dias. Um colega nosso, não foi meu colega de turma, mas ele ganhou bastante publicidade, o momento em que ele estava agora, recentemente, se tornando um católico apostólico romano. Pastor presbiteriano, no doutorado em ministério da nossa denominação, e de uma hora para outra ele se torna um católico apostólico romano, negando aquilo que ele vinha pregando por tantos anos, e o que deixa a gente assim consternado é saber que isso não é um caso isolado. Não chega a ser uma epidemia, graças a Deus, mas tem acontecido também. Aqui na nossa igreja eu me lembro de pelo menos 3 membros nos últimos 10 anos que aderiram ao catolicismo também. Obviamente não vamos citar os nomes, mas talvez você conheça. Essa era uma preocupação que os católicos tinham, e aqui nós estamos falando com todo respeito ao ser humano e à liberdade religiosa, mas diante do texto bíblico que nós temos aqui, faz todo sentido a gente mencionar isso que está acontecendo agora no nosso meio brasileiro, né, religioso. Mas antigamente, ou há tempos atrás, a liderança católica tinha uma grande preocupação com o êxodo de católicos para as igrejas evangélicas. E agora a gente começa a ver um movimento muito pequeno, mas de um movimento na mão contrária ou na direção contrária. Isso começa a fazer a gente pensar, né, nós que somos responsáveis pelo ensino da igreja, o conselho da igreja, com seus pastores e presbíteros, os professores de escola dominical, os discipuladores, o que está acontecendo com as pessoas que parece que não estão percebendo, não estão tendo discernimento para perceber quão grande é a diferença entre a doutrina católica apostólica romana e a doutrina da igreja reformada. Isso já pelos últimos 500 anos ficou muito claro e muito evidente. Mas o que talvez esteja explicando um pouco desse movimento, meus irmãos, é essa nova onda conservadora no mundo todo, seja no islamismo, seja na política, seja no meio cristão.
há um grande cansaço, né, com toda a liberdade e libertinagem da pós-modernidade, uma busca agora por coisas mais sólidas, tradicionais, e talvez por isso a simpatia com a pauta católica, bastante conservadora, em valores que nós inclusive nos identificamos, como por exemplo contra o aborto indiscriminado, e outros temas. A liturgia católica também muito tradicional. Isso pode explicar porquê desse interesse nos dias de hoje. E nesses tempos de polarizações ideológicas entre esquerda e direita, entre uma pauta progressista e uma pauta conservadora, talvez no meio evangélico essa simpatia se atribua àquela ideia, né, de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Se os católicos não são progressistas, pelo menos uma parte do catolicismo, então vamos olhar com muita simpatia aquilo que eles estão ensinando. Isso chega ao ponto de que alguns evangélicos acham que não faz sentido evangelizar católicos. Não tem o menor sentido. Por quê? São nossos irmãos na fé, então não há sentido por que evangelizá-los. Mas de qual evangelho, afinal, nós estamos falando? Porque o evangelho de Roma é diferente do evangelho de Cristo, do evangelho de Abraão, do evangelho de Paulo. Com todo o carinho, com aquele Papa simpático que o catolicismo tem hoje, o Papa Francisco, eu preciso discordar veementemente de um post que ele fez muito recentemente, com as seguintes palavras: Maria não é apenas a ponte entre nós e Deus, é mais. É o caminho que Deus percorreu para chegar até nós, e é o caminho que nós devemos percorrer para chegar a Deus. Eu não percebi o nome de Jesus aqui nesse post do Papa Francisco. Muito simpático, ele, mas completamente destoante do que a palavra de Deus nos ensina. Cantamos aqui hoje, vimos isso na ceia, que a salvação é somente pela pessoa de Cristo. Ele é o único mediador e nós temos este ensino da autoridade máxima do catolicismo nos nossos dias. Meus irmãos, nós somos todos irmãos, como criaturas de Deus. Católicos, espíritas, evangélicos, ateus, umbandistas. No que diz respeito à nossa origem, como criaturas de Deus, à imagem e semelhança de Deus, nós somos todos irmãos. Mas no que diz respeito à comunhão da fé, nós não somos irmãos dos católicos romanos. Isso não vai nenhum discurso de ódio aqui, não vai nenhuma assim, antipatia ou qualquer outro sentimento ruim para com os católicos. É só uma constatação, nossa fé é diferente. Nós temos princípios, nós temos crenças que são radicalmente, embora pareça muito com a nossa fé, a Eucaristia, o batismo infantil, a crença em Jesus como Filho eterno de Deus, a Bíblia como a palavra de Deus, muitos pontos em contato, mas os pontos que falta esse contato são essenciais e por isso eles não podemos considerá-los como nossos irmãos em Cristo. Eles pregam um outro evangelho. E se você lembrar do que Paulo falou a respeito daqueles que pregam outro evangelho, um evangelho que vai além do evangelho bíblico, você sabe qual é a designação que Paulo dá ali, não é de irmão. Tudo isso eu estou falando, meus irmãos, para chamar mais uma vez a atenção da igreja para a atualidade da carta de Gálatas para os nossos dias. E por falar em Gálatas, eu queria mostrar para vocês, uma irmã muito querida me pediu para mostrar no mapa, e eu queria mostrar aqui com a luz um pouquinho mais apagada, que região é essa, chamada Gálatas. Essa é a única carta no Novo Testamento que é dirigida para um grupo de igrejas, talvez a de Éfeso também, mas essa com certeza. Então me acompanha ali, você pode apagar mais uma luz. Você está vendo a Itália ali, aquela botinha da Itália na região noroeste do mapa? Está ali a Itália, isso, o Vitor está me ajudando. Aí ao lado você tem a Macedônia, a Grécia vai estar por ali, o Mar Mediterrâneo, que é bastante conhecido de todos, a ilha de Creta, Paulo passa em algumas viagens missionárias por ela, a ilha de Chipre, também bastante conhecida, que fica ali na frente, né, da Palestina. Você está vendo Jerusalém e o Mar Morto, tá? Israel está ali naquela região. Agora, subindo então na direção
nordeste do mapa, você tem lá em cima escrito Galácia. Está vendo? Olha, a Galácia ela é formada por imigrantes que vieram do que seria a França e migraram para essa região central do que hoje é a Turquia. Tá? E a Galácia, você tem a Galácia Norte, onde não se vê ali nenhum nome de cidade, e tem a Galácia Sul, onde você vai ver as igrejas que Paulo plantou e que são mencionadas em Atos. Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. São para essas 4 igrejas, quase que certamente, embora haja alguns estudos aí que talvez achem que foram para as igrejas do norte, para as cidades do norte, mas a probabilidade é muito maior de que Paulo, quando fala aos Gálatas, ele está se referindo às igrejas nessas 4 cidades. Muito bem, meus irmãos, lembrando que pode retornar, por favor. Lembrando então do que está acontecendo nessa região, com estas igrejas, sobre a influência de judeus que se converteram, mas que não ficaram satisfeitos com o Evangelho de Cristo, achavam que precisava de algo mais, precisava ainda dos rituais judaicos que eles estavam acostumados. Então Paulo vai defender o Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo, e para isso, como eu já disse de outras vezes, ele vai contar alguns casos, ou alguns causos, como diz lá em Minas Gerais. E aqui o versículo 6 começa exatamente assim: é o caso de Abraão. Este é o 5º caso que Paulo está contando para defender este evangelho puro, ele diz que esse evangelho, ele cita Abraão aqui, porque Abraão, nesse capítulo, vai ser mencionado 7 vezes, porque ele convoca Abraão para ser testemunha, no banco ali do júri, para defender a causa do evangelho. Ele diz que Abraão recebeu o mesmo evangelho que ele pregava, com 2000 anos de antecedência. Antes do Messias chegar ao mundo, Abraão, por volta do ano 2000 a.C., já tinha ouvido falar desse evangelho, e foi por meio desse evangelho, inclusive, que Abraão veio a se tornar um crente e foi salvo. Salvação, meus irmãos, portanto, se dá somente pelo evangelho de Cristo. É só. E nada fora de Cristo. Essa é a mensagem que nós temos nesta passagem. E por isso nós vamos rapidamente aqui tentar abordar algumas verdades sobre este evangelho que se encontram aqui no texto bíblico. A primeira delas, qual é a palavrinha mesmo? Primeira palavrinha, qual que é? Isso. Reconciliação, falou direitinho. Reconciliação. Nós todos temos, ou existe uma necessidade universal em todo ser humano. Todos nós carecemos de nos reconciliar com Deus. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então vamos analisar o caso de Abraão. Aqui poderíamos dizer que é uma briga de cachorro grande, porque Paulo não chama um personagem menor da história judaica, ele chama aquele que é considerado o pai dos judeus. Num debate com Jesus, os fariseus disseram: nosso pai é Abraão. E Jesus respondeu: se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Abraão é um grande nome, todos nós sabemos disso. Ele é ancestral do povo judeu, do povo árabe. Ele é considerado o pai das maiores religiões do mundo. Religiões monoteístas são chamadas também de religiões abraâmicas. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo na sequência histórica. E ali então acontece, na vida de Abraão acontece algo que Paulo chama a atenção. E nós vamos ler o que aconteceu com Abraão, que Paulo faz uso aqui nesse embate com os crentes fracos que havia na Galácia. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Vamos ler juntos? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, Deus chama Abrão. Abraão estava lá na terra do seu pai, no meio do pagão, cheio de idolatria, de paganismo,
e Deus se revela a ele, Deus o chama para ter uma aliança com ele, não porque Abraão fosse um cara perfeito, um homem sem nenhum problema, sem erros na sua vida, não, ele era um pecador, e Deus apareceu a ele e falou: vem cá, Abraão, vamos entrar numa aliança, eu vou fazer uma aliança com você, e para que essa aliança se concretize, eu quero que você faça algumas coisas, e eu te dou 3 promessas. A primeira promessa que eu te dou, para deixar o texto ali, você vai ter uma grande descendência, e isso de fato aconteceu, como acabamos de mencionar, nações nasceram ou vieram desse grande patriarca. A segunda, você vai ganhar uma terra prometida, e de fato isso também aconteceu. E terceiro, eu vou dar a você um grande nome. Meus irmãos, se a gente aprender só isso aqui agora, já valia o estudo dessa passagem. Os construtores de Babel queriam celebrizar o seu nome, no peito e na raça, na sua própria obra, nas suas próprias realizações. Vamos ser grandes, vamos ser importantes, vamos inscrever o nosso nome na história. Foi um fracasso, um fiasco total. E Deus fala: Abraão, eu vou te dar um grande nome, você não precisa fazer nada, é graça. Não tem nada melhor do que ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isso sim é ser grande aos olhos de Deus. Não por merecimento nosso, mas por pura graça de Deus. Deveríamos todos desistir dessa bobagem de queremos ser grandes, reconhecidos, com prestígio, tendo projeção na sociedade. Uma grande bobagem, que começou lá com Adão e Eva e está dentro de cada um de nós, esse anseio por grandeza. E então, meus irmãos, Deus dá essas 3 promessas para Abraão, mas diz que tem um propósito nisso, e o propósito de Deus é tornar Abraão e a sua descendência uma bênção para todos os povos, levar a todos os povos a bênção da reconciliação, a bênção da salvação, tanto que ele vai dizer: se tu uma bênção, está ali no verso 2, no finalzinho, e no final: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti significa por meio de você, por meio da sua descendência, virá a salvação, a bênção, a reconciliação para todas as nações da terra. Deus anunciou este evangelho para Abraão quando ele tinha 75 anos de idade, foi quando ele saiu de Ur, e ele creu, e ele teve essa experiência com Deus. Deus entrou numa aliança com ele, e Deus diz que todas as etnias, tanto quando aparece a palavra povos ou gentios, no texto de Gálatas, a palavra original é a mesma, a tradução pode ter ficado diferente, mas isso não altera em nada. Deus está falando: olha, todas as nações precisam dessa reconciliação, e você vai ser o canal para levar essa reconciliação. A nossa necessidade é universal, meus irmãos. Todos nós precisamos de nos reconciliar com Deus. Nascendo nesse mundo, nós já nascemos em inimizade com Deus. Até Abraão, com todo o prestígio que ele tem nos nossos dias, mas lá no começo da sua história, ele precisou primeiro se reconciliar com Deus. Assim foi com a sua descendência, e assim é com cada um de nós e com todos os povos. Como está a sua situação hoje com Deus? Já parou para pensar nisso? No meio da correria, do dia a dia, dos compromissos, como está a sua situação pessoal, você e Deus? Você já se reconciliou com Deus? Você já recebeu essa bênção que foi prometida a Abraão, e por meio dele chegou a nós o perdão de Deus? O seu coração e o da sua família já foram reconciliados com Deus? Você tem segurança de que tem uma terra prometida para você, não lá na Palestina, mas a Canaã celestial? Você tem segurança de que vai entrar lá, que as portas da cidade ali estarão abertas para você entrar? Se fosse hoje, você entraria no reino celestial, no reino de Deus? Você já desistiu dessa bobagem de querer fazer o seu nome grande, e se contenta, e muito, com o fato de Deus ter colocado o seu nome no livro da vida? Mas aqui também, meus irmãos, uma outra verdade importante a ser destacada: a solução para essa necessidade nossa, ela é divina, ela não é humana. E esse era o problema que Paulo estava enfrentando ali. Os seus opositores defendiam a ideia de que para haver essa reconciliação é preciso ação divina, mas também é preciso ação humana.
já um pouquinho melhor do que aqueles que acham que não precisa da ação divina, que eles se garantem, mas ainda assim está completamente fora da vontade de Deus, daquilo que possa glorificar a Deus. O que aconteceu com Abraão depois que ele fez esta aliança? Pode retornar para a gente ao texto anterior. Quando Deus fez a aliança com Abraão, ele recebeu o que nós poderíamos chamar de a bênção das bênçãos. Ele recebeu a bênção que Deus estava prometendo espalhar para o mundo todo, ele recebeu primeiramente para ele. Ninguém pode dar o que não tem, não é verdade? E esta bênção, ela é utilizada com mais dois termos teológicos que são meio assim complicadinhos, né? Que o pastor Marcos falou ali de expiação, sacrifício. Aqui o texto bíblico diz que a bênção que Abraão recebeu foi que a justiça foi imputada a ele, que ele foi justificado por Deus. São termos técnicos, meus irmãos, mas que descrevem uma experiência maravilhosa que Abraão teve naquele dia. Ele ficou bem com Deus, fez as pazes com Deus. Deus passou a acolhê-lo como um filho, como um amigo. Abraão é chamado amigo de Deus, porque a justiça foi imputada a ele, porque ele foi justificado. E é bom a gente entender um pouquinho essa imputação da justiça, está ali no verso de número 6. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E o verso 6 de Gênesis 15, 6, de onde vem esse versículo, diz lá no Antigo Testamento: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Mesmo Abraão sendo pecador e continuando a ser pecador, lembra que ele quase que entregou a mulher dele para o rei do Egito lá? Não é? Mesmo ele continuando a ser um pecador, Deus declarou que a partir daquele momento ele era um justo, que ele estava perdoado, absolvido dos seus pecados e que Deus passaria a tratá-lo como se um justo ele fosse, embora na essência ele ainda não fosse totalmente justo. Claro que ali já começou uma mudança na vida dele. Martinho Lutero, ele usava uma expressão muito peculiar e interessante a esse respeito, para descrever esse paradoxo, né? Ele dizia que nós somos simul justus et peccator, simultaneamente justo e pecador. Deus passa, uma vez justificados por meio de Cristo, nós somos simultaneamente justos e pecadores, pecadores em aperfeiçoamento. Mas Deus nos considera justos porque a justiça de Cristo é imputada a nós. A obediência perfeita de Cristo vale para nós. E Deus então passa a nos olhar como se estivesse olhando para o próprio Filho dele, com quem nós estamos unidos. E é por isso então que nós desfrutamos deste aconchego divino. Deus fala: pode chegar, vem cá, você agora é da minha família. Você é meu filho, vou cuidar de você, vou abençoar você. Apesar de eu ser tão puro de olhos que eu não posso contemplar o mal, eu posso te acolher por causa da obediência perfeita do meu filho que foi imputada a você. A solução, portanto, meus irmãos, ela é divina, não é humana, é bênção, não é conquista, é imputação divina, não é aquisição humana. A bênção chegaria a todos os povos por meio de Jesus Cristo. Você sabe que os seus pecados foram colocados sobre Cristo, não sabe disso? Então, nossa culpa foi imputada sobre Cristo, mesmo Ele não sendo pecador, mas a sua justiça foi imputada sobre nós mesmos, nós sendo pecadores. Na nossa teologia nós chamamos isso da dupla imputação. E junto com essa declaração de Deus, para que a coisa não fique apenas no campo abstrato, nos diz a palavra de Deus no verso 14, adiantando um pouquinho o sermão do pastor Marcos na semana que vem, que a bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. No momento em que o Senhor imputa sobre nós a sua justiça, nos declara justos, absolvidos, Ele nos dá o seu Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vai transformar nosso coração, quem vai quebrantar o nosso coração rebelde, quem vai nos ensinar agora a amar a Deus, que vai tornar reais todas essas bênçãos que Cristo realizou e conquistou ali na cruz para nós. É isso, meus irmãos, Deus justifica pecadores injustificáveis,
mas ele justifica por causa do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. A solução é divina, não é humana e não depende e não precisa de ninguém para complementar a obra de Jesus Cristo. Nem Maria, nem a reencarnação, nem esforço evangélico. Tem muito crente hoje se esforçando para dar uma mãozinha para merecer o favor de Deus. Ele dá dízimo, ele vem no culto, ele trabalha na igreja, também são obras, meus irmãos. Isso também são obras. Você percebe então o tamanho do desconhecimento da verdade, você percebe o tamanho da ingratidão, querer dizer que precisa de algo mais para complementar a obra de Jesus Cristo? Você percebe o grande absurdo que é essa apostasia de alguns evangélicos voltando para o catolicismo ou aderindo ao catolicismo se não haviam feito antes, sem nenhum ataque pessoal a católicos ou mesmo a uma igreja como a Igreja Católica, mas de acordo com a Bíblia Sagrada, o Evangelho puro não admite a participação de Maria no nosso encaminhamento a Deus, na nossa redenção. Não admite a intercessão de Maria, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Você consegue então perceber como é uma ousadia querer complementar o sacrifício suficiente de Cristo com qualquer participação humana. Isso evidencia, meus irmãos, quando a gente vai por esse caminho, um grande desconhecimento da revelação bíblica, uma ingratidão enorme e absurda com o sacrifício de Jesus Cristo, totalmente suficiente. E quem não fica satisfeito que somente Cristo seja o Salvador e o mediador, está questionando a sabedoria de Deus, está desconfiando. Será que Deus sabe mesmo como eu posso ser salvo? Como eu posso me relacionar com Ele? Ou eu preciso então criar outros mecanismos e outras alternativas? Meus irmãos, para a gente finalizar, terceira palavrinha, qual que é mesmo, crianças? A terceira palavrinha? A terceira? Reconciliação, Cristo e fé. Fé. A palavra, o tema da fé, ele é muito importante aqui nesta passagem. A apropriação da bênção da salvação se dá pela fé. E eu posso estar aqui chovendo no molhado, mas se fosse tão molhado assim, essas experiências que eu tenho mencionado não estariam acontecendo nos nossos dias. Um colega meu disse certa vez, numa de suas pregações, que às vezes nós estamos hoje precisando reevangelizar os crentes dentro das igrejas. E há tanta gente que vai nos ouvir agora ou depois no nosso culto. É importante a gente retomar e reenfatizar isso. Sim, nós temos um problema universal. Pela nossa rebeldia, nós estamos em inimizade contra Deus. Sim, meus irmãos, a solução foi providenciada por Deus, exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Mas como é que isso se torna real na vida de um ser humano, de uma pessoa? Para que isso não seja uma mera conversa abstrata, teológica, sem impacto algum na nossa vida. Como é que isso se materializa? Pela fé. A fé é o meio que Deus se utiliza para nos conceder a salvação, Cristo e todas as bênçãos decorrentes. O que Abraão fez diante das promessas da aliança que Deus havia determinado a ele? Abraão, vamos fazer aqui uma aliança agora. Eu vou fazer uma aliança com você. Vou te abençoar assim, assim, assim. E a salvação, o Messias prometido lá no passado para Adão e Eva, o descendente da mulher, ele virá através da sua descendência. O que Abraão fez? Mas Deus, não, ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Deus considerou a fé de Abraão como o pré-requisito, nenhuma obra sua, para que ele fosse de fato salvo, perdoado e considerado justo aos olhos de Deus. E ele tinha 75 anos de idade. Por que isso é importante? Porque foi aos 99 anos, quando Ismael já estava grande, não era o filho da promessa, com cerca de 13 anos, um ano antes de Isaac nascer, é que Abraão foi circuncidado. Cerca de 24 anos depois. Isso é importante no debate de Paulo com os Gálatas, porque os Gálatas estão dizendo, não, você tem que crer em Cristo e tem que circuncidar. E Paulo então diz, mas olha para o pai de vocês, olha para o pai Abraão, ele creu,
Foi só isso, não precisou de mais nada. A circuncisão veio acontecer décadas depois, e há alguns estudiosos que creem que se Abraão não tivesse se apressado com o caso lá, com a sua concubina, o nascimento de Ismael, se ele não tivesse duvidado da promessa de Deus, que talvez a circuncisão nem existiria, que talvez ela tenha sido implementada como um sinal, uma lembrança, para que ele não se esquecesse nunca da aliança de Deus com o povo de Deus. Abraão foi reconciliado pela fé, e pela fé somente. Nada além de Cristo, somente pela fé é que nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. No texto de Gálatas 3, 6 a 9, a questão do crente, do crer, da fé, é mencionada cerca de 5 vezes, para vocês terem a ideia de como isso é importante. E essa bênção que Abraão recebeu, ela é extensiva a todos os filhos de Abraão. E Paulo deixa claro quem é filho de Abraão. Aqui está cheio de filho de Abraão e filha de Sara. Os da fé é que são filhos de Abraão. Não são aqueles que confiam no seu próprio esforço, na intercessão de Maria, na reencarnação ou qualquer outro método para ganhar o favor de Deus. Aqueles que são da fé é que são filhos de Abraão, a quem se destina essa salvação em Cristo. O problema é que muitas vezes nós podemos acreditar em Deus, mas não confiar, não crer nas suas palavras, nas suas promessas. Tem gente que acredita em Deus e não é salvo ainda. Aqui não se trata de uma fé genérica na existência de Deus, como os demônios creem e tremem, mas é você crer na existência de Deus e crer que Ele se torna galardoador, abençoador dos que a Ele se chegam por meio de Jesus Cristo. A fé verdadeira se rende a Cristo como Senhor. A fé verdadeira crê nos fatos sobre Cristo. Não é só crer nos fatos, é mais do que isso, mas não pode ser menos que isso. Temos que crer que de fato Cristo morreu por nós, deu a sua vida em nosso favor e que isso basta, que isso é suficiente para a gente ficar bem com Deus. Mas será que Abraão sabia disso tudo? Será que ele sabia de Jesus Cristo, que Cristo viria? Só em Deus dizer ali que Gálatas 3, 6 a 9, em ti serão abençoados todos os povos. Será que só naquilo dali ele percebeu que estava falando de Jesus? O autor de Hebreus diz que depois de falar de Abraão e Sara, dando o exemplo de um homem e uma mulher de fé, o autor de Hebreus diz que eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as. Ele não viu o Messias, mas ele, pela fé, ele saudou lá no futuro a vinda do Messias. E Jesus disse que Abraão o viu. Quando no seu debate, mais um com os fariseus, Jesus diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. E aí perguntaram: mas você não tem nem 50 anos, como você viu Abraão? Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. A fé verdadeira leva em consideração os fatos sobre Cristo. Vai além disso, mas não pode ser menos do que isso, não pode querer complementar mais nada além de Cristo. A fé salvadora e verdadeira, meus irmãos, confia no efeito que estes fatos têm na vida do crente. Se Jesus fez isso, fez por mim, fez por você, você confia nisso? Você tem experimentado os efeitos da obra de Cristo, da morte de Cristo em seu favor? Trazendo paz ao seu coração, perdão, a convicção de perdão dos seus pecados, a convicção de que você é um herdeiro, uma herdeira das promessas feitas a Abraão, que vão repercutir por toda a eternidade. A fé salvadora, meus irmãos, ela inclui um elemento subjetivo e até emocional, uma satisfação em Cristo. Cristo passa a ser o maior tesouro da nossa vida. Ter Cristo é muito melhor do que pecar. Ter Cristo é muito melhor do que qualquer outro privilégio que nós possamos ter na vida. Eu pergunto, finalizando então, meus irmãos, você crê assim? Você tem essa fé? Porque é só pela fé. Você já entregou totalmente a sua vida a Cristo, se rendendo a Ele como Senhor da sua vida? Você crê nos fatos sobre Jesus, sua morte e ressurreição em seu lugar? Você confia que isso foi por você e você tem tido esse deleite, esse prazer no seu relacionamento
com Deus? Você tem percebido o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida? Porque senão a coisa fica só num campo da abstração das ideias, mas o Espírito Santo é real, é presente na sua vida. Você tem aprendido a amar a Jesus, amar o Pai, amar o Espírito Santo e detestar e ter nojo do pecado? Se isso não acontece, é bem possível que você ainda não tenha nascido de novo, não tenha o Espírito Santo de Deus, pode até ter entendido todo o plano da salvação, mas isso não é o suficiente. Você tem percebido que a ira do Pai foi removida, e agora o que paira sobre você é o amor, a misericórdia acolhedora do Pai na sua vida, a intimidade. Você tem percebido sua intimidade com a Trindade cada vez aumentando mais? Portanto, meus irmãos, salvação somente pelo Evangelho de Cristo, e só, nada fora de Cristo. Temos uma necessidade universal, a solução é divina, não é humana, e o meio de nós desfrutarmos dessa solução é por meio da fé. Se você é um filho de Abraão, uma filha de Sara, então eu quero deixar uma última aplicação para você. Você recebeu a bênção que Abraão recebeu, e por meio dele essa bênção chegou na sua vida. Se você é filho e filha desse casal, no sentido de nossos pais na fé, então o mandato que eles receberam é o mesmo para mim e para você. Se tu uma bênção, por meio de você serão abençoados todos os povos da terra. Nós não fomos abençoados apenas para ficarmos bem, nós somos abençoados para levar essa reconciliação a todos os cantos do mundo. E nós estamos tendo uma oportunidade de ouro nessa pandemia para fazer isso. Compartilhe o amor de Deus, compartilhe dos seus bens com aqueles que hoje passam por necessidades, compartilhe dos seus bens com aqueles que pregam o Evangelho. Fale de Jesus, fale desse Evangelho, fale dessa esperança, dessa bênção, dessa reconciliação, que é melhor do que a vida, mesmo em face da morte. Como temos hoje tanto temor e tantas sombras no nosso mundo. E assim, todas as famílias da terra serão abençoadas. Cristo voltará e o seu nome será engrandecido. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.